Olá pessoal da Conecta, tudo bem com vocês? Muito bom dia, falo com todos vocês e provavelmente também com o pessoal do YouTube. Devo postar em algum momento no canal esse conteúdo sobre dólar, sobre Banco Central, curva de juros, aonde eu acho que o dólar vai chegar, qual é o seu alvo. Tá? Lembrando que dólar é uma cova de economistas e também de analistas, né? Então é difícil acertar, mas vou aqui colocar minha pele em jogo e dizer quais são os meus alvos, com argumentos técnicos, mas principalmente fundamentos, tá? Condições macroeconômicas que nos colocam para baixo agora e quais são os alvos técnicos desse movimento. Tá? Eu sei que sexta-feira falo com vocês, hoje é dia 13, 2, 1 de abril foi um dia difícil, tá? Um dia que a credibilidade aí de pontos de suporte e resistência dos nossos relatórios no Traders Club se enfraqueceram. Tá? O dólar, o câmbio não tá para pessoa física, acho que essa é a primeira parte que eu quero comentar para vocês. Tá? Porque sempre que há uma corrida pelo reajuste, tá? Ordens grandes e muita intensidade entra fazendo com que os day traders, pessoas físicas, né, quem escalpela, né, fique muito sem pai nem mãe durante o pregão. Tá? Então sexta-feira foi um dia que o fechamento ou a parte de tarde ali escorregou ordens de venda muito forte e não teve liquidez contrapartida para defender e o dólar andou bastante. Vamos comentar sobre esse caminhar, tá? A começar, pessoal, com o mais do mesmo, vocês já têm, tanto no YouTube como na Conecta, vocês já têm aqui a explicação dos meus alvos técnicos, então vamos começar por ele, tá? O último empenhada de ciclo da Dilma, eu estou colocando ele, pessoal, a partir do momento atual, tá? Na base log, a partir da máxima histórica, lá em 5,97, tá? 5,97, são os 28% de queda. Tá? Já na base nominal, seria a segunda onda. Fizemos uma primeira onda aqui, tá? De 1.210 pontos, aproximadamente. Agora eu estou plotando a partir da máxima atual, tá? 1.210 pontos. Isso gera para mim dois alvos, pessoal. 4,55, 4,558. Depois, 4,278,5. Tá? E por fim, de Fibonacci aqui, 41665. Fibonacci qual, pessoal? Pego o último ciclo de alta, vou até a máxima, vejo aonde é o ponto B. Vocês já aprenderam como identificar o ponto B. Eu vi aqui que é o 38,2, certo? E aí, agora rompendo 38,2, o mesmo é resistência, 4,858, então é resistência. Tá? E o próximo alvo é o 618, níveis de Fibo aqui, 4166,5, que é esse ponto aqui. Tá? Então são os três alvos, médio e longo prazo, tá? Dependendo da velocidade que continuar caindo. Eu tenho técnico, tá? Mas o que ancora esse viés técnico para baixo? Tá? Vamos lá. Primeiro, subida de juros, sem dúvida nenhuma, é um dos principais temas. Sempre que a gente tem o juros real chegando a um patamar que passa a ser interessante para os exportadores, ao invés de fazer os negócios lá na gringa e deixar o seu dinheiro lá aplicado, trazer esse dinheiro do lucro, da venda, da comercialização de soja, que seja, tá? Trazer para cá, pois bem, tem entrada de dólar no Brasil. E como que a gente enxerga essa entrada de dólar, pessoal? É chutômetro? Não. Tá? E aqui é a parte mais importante para vocês, não digo se educarem, mas se informarem, tá? De fluxo. Tá? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo no YouTube aqui, no Traders Club eu não consigo deixar nada na descrição, né? Vou deixar para vocês o site do BC, tá? Onde vocês vão conseguir encontrar o fluxo financeiro cambial. Tá? Tem um monte de planilha, cada link desse aqui é uma planilha, pessoal. Atividade econômica, base monetária, tem fluxo, o que importa para a gente aqui também tem fluxo, cadê? Operações cambiais, posição cambial líquida, tá? Tem bastante aqui, o fluxo acumulado no mês, tá? Tem bastante informação que vocês vão conseguir aqui também. Quem não é chegado em gráfico, não tem problema, definir um viés, tá? Na parte super resumida, pessoal, o que nós temos que gera fluxo? Sempre macroeconomia, né? Então o mundo ainda, tirando o Brasil, com juros baixos, a América Latina está começando a empinar o cavalo agora, então talvez a gente consiga ter algum tipo de
concorrência nos juros nos próximos meses? Talvez, pessoal, mas por enquanto o juro real, o maior juro real do mundo, está aqui no Brasil, tá? E a gente tem o viés também de fluxo financeiro entrando não só pelos exportadores, então para o rentismo, e dos gringos, né, estrangeiro para o rentismo, mas também para as commodities. Tá? Então, commodities com o conflito Rússia e Ucrânia trouxe dinheiro para o capital, para o mercado de capitais, né, para as ações, no caso, para o Ibovespa. Então, é uma dupla ou quase tripla face aí, que faz fluxo, que vai aparecer lá no site do Banco Central, todo esse fluxo entrando, e positivo. Então, entrando dólar no Brasil. Embora a B3 tenha errado lá o fluxo, pessoal, barabim, barabom, né? Ainda assim continua, mesmo com o erro, a gente torce, né, que continue muito positivo e deve ser muito positivo, tá? Então, parabéns para os analistas aí que pegaram no pé da B3 e estavam vendo que esse fluxo não estava batendo, né? Bom, parte dos fundamentos e a primeira parte técnica está aqui, tá? Principalmente para vocês agora da Conecta, pessoal, que são traders, tá? Como que a gente vai se nortear para as próximas semanas? No viés de longo prazo, gráfico mensal, é esse que vocês estão vendo. Olha, o fim do fluxo que eu estou projetando está aqui. Começa em 4,55, pode ir até 4,27 e terminar em 4,16. Tá? Então, estamos lá na economia real. Você que vai no AliExpress, Alibaba, compra coisa na gringa ou compra dólar de fato, saiba que a partir dos 4,55 inicia-se ali um período onde você tem que comprar mais, na minha opinião, porque pode definir fim de fluxo. Tá? Pode definir de fluxo de queda, tá? Eu considero, na minha opinião, a parte gráfica também corrobora, tá? Estou mais de olho aí nos 4,27, tá? E 4,16 por hora. Depois, pessoal, a depender de se chegar lá e como estiver as condições macroeconômicas, eu redesenho novos patamares. Agora, eu vou baixar um pouquinho a nossa expectativa do gráfico mensal para o semanal. Tá? Então, esse aqui é o gráfico semanal. Então, vocês conseguem ver que, pessoal, por bons períodos, tá, no gráfico semanal, tá, por bons períodos, a gente teve um dólar disfuncional. Tá? Um dólar disfuncional no que tange aqui a minha disfuncionalidade, pessoal. Durante esse primeiro período do retângulo amarelo, vou segmentar ele aqui, ó. Então, durante esse primeiro período aqui, nós tivemos CDI muito baixo, devido a todos os pacotes e também as políticas adotadas para a contenção da pandemia. Tá? Já nesse segundo período, já estamos falando aqui de julho de 2021. Tá? Aqui. Junho e julho de 2021. Esse segundo período aqui foi totalmente disfuncional, essa alta aqui, na minha opinião. Por quê? O CDI começou a subir bastante. Os juros forte e dólar fraco. É algo que a gente tende a esperar com certa naturalidade. Só que o que aconteceu nesse meio tempo aqui? Estou falando aqui de julho, tá, até janeiro desse ano aqui. O problema foi risco fiscal, então PEC dos precatórios. Então, fiscal faz preço no dólar, vocês sabem disso. E o BC foi correndo atrás da curva até chegar. Demorou 6 meses, pessoal, demorou. Mas o fato é que quem comprava dólar durante essa subida aqui era o especulador do caos, né? Acreditando no risco fiscal, pondo o prêmio de fiscal, tá? E ainda chutando qual que será a taxa que vai atrair dólar para cá. Bom, chegou a taxa e o movimento foi rápido e brusco. Tá? Rápido e brusco. Todo esse período aqui, pessoal, dessa subida do dólar, tá? Nós não tínhamos, tá? Não tínhamos a taxa Selic do jeito que está hoje, por exemplo. Tá? A taxa Selic não estava dessa maneira. Então, o dólar, pessoal, pode fatalmente furar toda essa subida aqui de 2019. Porque o juros está mais alto que 2019. Tá? Então, vejo que sim, a gente vai olhar para baixo e corrobora aí para os 4,55 em diante. Tá? Essa é a parte do gráfico semanal, então colocando para vocês ainda nada de operação, nada de para trading, né? Só para analista se divertir aqui com o gráfico. Bom, agora eu vou para a parte diária. A gente começa a encontrar mais pontinhos parecidos, tá? E eu também estudo essa super queda aqui pós-pandemia, pós-crash
da pandemia. Tem ali um Fibonacci também que eu gosto de utilizar, só para me nortear um pouquinho dos movimentos. E aí vocês do Hub Conecta vão ter já familiaridade com os pontos aqui. Assim, que esses pontos já são clássicos aqui dos relatórios. Tá? Legal. Para a semana, o que a gente tem aqui? A abertura está acima dos 4725. Qualquer dia durante a semana, 4725, pessoal. O mesmo será suporte. 4725,5. Agora, a abertura abaixo será resistência. Então, 4725 é o coringão, tá? Que representa, pessoal, em termos gráficos, todo esse movimento aqui, ó. AB igual a CD. Então, um primeiro fluxo de queda. Tá? Agora, o que eu estou fazendo? Porque a tendência é mais de baixa, eu estou pegando esse fluxo de queda, ao invés de projetar a partir daqui, que gerou os 4725,5, eu estou projetando a partir daqui, ó. Pum. E aí vai me gerar um ponto um pouquinho mais para baixo, que é o 4,55. Tá? Que é o 4,55. Então, vamos lá, pegar esse ponto. Máxima, mínima. Trago para cá. Muito bem, chegamos lá no 4,5 alguma coisinha, 4,651,5 aproximadamente. Tá? Para não poluir o gráfico, pessoal, eu vou ter aqui no relatório com mais segurança o 4,602 e o 4,558 como próxima parada. Então, para essa semana, tá, o gráfico diário é importante se e somente se, tá, a gente conseguir vencer na parte compradora o 4725,5. Tá? Senão o mesmo será o guardião das vendas. Aí. Tá? Depois vai ter o 4858, 4893, tem dois pontos aqui. 4893, 4893,5, tá? 4895, certo? Legal, agora vamos caminhar mais um ponto adentro, tá? Do curto prazo, vamos para o gráfico de 1 hora. Então, o movimento que não foi muito contente foi o fechamento de mercado aqui. O fechamento rompeu o nosso ponto de 4725, importantíssimo, tá? E não fez nem aí com 4716,5. Então, os dois pontos para segunda-feira, dia 4, caso a gente abra abaixo, é resistência. Simples assim. Porém, caso a gente venha para cima, tá? E feche o dia acima, tá? Será suporte. Tem mais pontos aqui para a gente identificar que vocês vão receber no relatório. Eu até vou fazer um relatório especial com esse gráfico em branco aqui para vocês. Agora, para baixo, pessoal, deixa o fluxo acontecer. Acompanhe os dados do Banco Central. Tá? Tem mais um ponto. Eu vou voltar no gráfico, tá? Mas tem mais um ponto que eu quero comentar com vocês. Mais um achômetro meu aqui. Tá? Que não é Banco Central, para a gente se educar com dados oficiais. Tá? Mas é curva de juros. Eu venho falando para vocês há bastante tempo, curva de juros, tá? A gente aqui no Conecta também. Então vamos lá. Quando que eu acho que o dólar vai receber força compradora? Porque o nosso juros tende a se estabilizar. O nosso juros tem dois patamares de estabilização. O primeiro é 10,80, 10,52, 10,50. Tá? Esse juros aqui pode ser o 28, pode ser o 2030, juros longos, tá bom, pessoal? E o segundo, 8,50 a 9,11, a 9,15, a 9,25 na economia real. Então, do mesmo jeito que eu tenho a minha projeção para o dólar, eu tenho para os juros. Tá? Os juros, a curva não conseguirá, na minha opinião, achatar mais do que 10,80 ou 8,55. A 9 aqui, 8,80. Então, os juros ao caminhar, pessoal, para a primeira região, está próxima, a 10,80. Importantíssimo o pivôzinho aqui de baixo. Tá? Para comprar ainda mais small caps. Ou, se vier para cá rapidinho, tá? Daqui não passa, na minha opinião.
daqui os juros não passa. Então essa rasgada dos juros aqui chegando numa região de neutralidade dos 8,50 também pode trazer estabilidade para a moeda. Pode ser aqui também uma primeira norteada, porque juros caindo, o dólar se favorece, certo? Então, juros futuro, no primeiro momento, tá super alto e na economia real está alta, pressão no dólar. Mas pode chegar também em um certo momento, já que o mercado vive de expectativa, de narrativa e não necessariamente de fatos, tá? Pode chegar um momento que os juros escorregue até essa região dos 8,50 e aí o dólar ganhe força, tá? Porque a escorregada vai ser bem grande aqui. Então, ficar de olho em curva de juros também. Tá? Não creio que vai fazer nenhum movimento em câmbio a partir dos 11, dos 10,80, talvez não, mas com certeza os juros indo lá para 8, tá? Estabiliza o dólar. O dólar deve chegar no seu ponto de equilíbrio. Tá? Porque é também um juros de equilíbrio aqui, na minha opinião, ficar entre 8,50, 10,80, 10,50, 8,50, 9,25, 9,50. Tá? É isso que eu imagino para a nossa Selic, certo? No médio prazo. Não creio que a gente tenha forças para cortar abaixo dos 8 com sustentabilidade. Se cortar, deve vir pressão compradora no dólar. E se subir muito, deve vir muita pressão vendedora no dólar. Então, exportadores e importadores acho que ficariam muito felizes de ter a Selic nessa faixa aqui. Ó. É bom para quem exporta, principal economia do país, commodities, né? Com certeza lobby do agronegócio terá por aqui, tá? Para não baixar muito além dessa faixa. Tá? E também, tecnicamente, é um ponto importante. Tá? É um ponto onde a gente consegue enxergar aqui, tá? Uma região de muita briga, 10,80, e depois, pós-pandemia, também de bastante negociação, 8,50, 9,11. Beleza, pessoal? Então, tendo também a curva de juros ao seu dispor, a gente tem essas informações no TradingView, é gratuito para a gente pegar, tá? Os dados do BC também são gratuitos, a gente vai acompanhando o dólar, tá? Agora, vamos chegando à parte final do vídeo, tá? Onde eu vou tentar colocar para vocês que todo o cenário com esse fechamento de sexta feioso para baixo, daquele achatamento, né, da tendência de baixa, que a gente não ia ver mais rasgadas, pois bem, rasgou no fechamento, pessoal. Se foi fake, tá? Qual que é o primeiro sinal para ser fake? Ele conseguir fechar o dia, tá? Esquece o gráfico diário, mas fechar o dia e abrir o dia seguinte acima dos 4,725,5. Tá, pessoal? Então, o gráfico diário vamos utilizar porque o fluxo está de gente grande, não está de sardinha. Tá? Então, sinais intradiários são muito fraquinhos. Tá? Muito fraquinhos mesmo. Beleza? Senão, a gente vai manter a estratégia da tendência, que essa sim, né, tá dando super certo. Acho que vai ser o mais benéfico. Então, acho que só de bater o olho, vocês já vão saber o que vão ouvir. Né? Então, dos 70 a 90 pontos. Tá, dos 75, dos 80 a 90, lembra aquele fluxo lá? Pessoal, usem e abusem, tá? Vocês não estão enxergando, ó, 100 pontos, 70 a 100 pontos, mas teve gap, tá? Se a gente voltar aqui, quanto subiu aqui, ó, de novo, 87 pontos, tá? Então a gente não está conseguindo, o mercado não está, aqui foi duas vezes, né? Dá pra gente considerar duas vezes aqui, ó, 65, depois mais uma altinha de 62. Tá? Então, utilizar a tendência ao favor. Então, pega o Fibo, tá? Eu gosto bastante de Fibonacci, e capricha aí nos estudos, tá? Para definir os pontos. Esse é um trabalho, infelizmente, que o relatório não consegue cobrir, porque é um trabalho durante o pregão que tem que ser feito, tá? De identificar alguns fluxos, tá? E encontrar regiões a partir das mínimas e máximas, tá? Regiões que vocês se interessariam em vender para operar a favor da tendência. A gente percebe que os fluxos são parecidos, olha. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 altas, só essa daqui que eu não peguei. 5 altas e nós temos basicamente duas regiões de venda a partir da mínima do fechamento de sexta.
dos 4,750 aos 4,755, depois 4,77 até os 4,78. Então, saber que por hora a curva de juros tem uma folga para cair sem influir, sem interferir no dólar, ponto 1. Por hora, também continuamos com o juros brasileiro sendo o principal juros real, pagando aí, remunerando a renda fixa da melhor maneira possível no globo inteiro. 2. Ponto 3. Nós não temos nenhum risco fiscal no radar, tá? Então, 3 coisas que falam pra gente, olha, o dólar tá barato, pode ficar mais. Tá? Simples assim. Não precisa lutar contra o fluxo. Qual que seria um primeiro sinal contra fluxo, pessoal? Fechar o dia acima do 4,725,5. Tá? Fechar o dia acima do 4,725,5. E aí eu vou trazer para vocês um relatório 2.0. Vocês receberam um com fundo preto, né? Agora eu vou fazer nesse gráfico também. Vou trazer aqui alguns suportes e resistências, pessoal, porque eu também puxei minha própria orelha e identifiquei que o dólar fez um movimento forte para baixo, pelo menos no fechamento. Não sei se foi fake, vamos ver na abertura de segunda-feira. Então eu vou trazer pontos do mensal, do semanal e do diário, como vocês estão vendo aqui, mais pontinhos específicos aí de belisco, né? Caso vocês queiram se aventurar, os beliscos de venda, por enquanto, performam, têm a probabilidade de performar muito melhor do que os de compra, certo? Aí a gente vai lá para o gráfico de 5 minutos, eu sei que vocês gostam bastante, tá? E eu vou tentar identificar aqui para vocês, tá, alguns pontos, beleza? Concluindo, pessoal, tá dando aqui mais de 20 minutos de vídeo, me perdoem, mas conclusão, né? Esse momento, pessoal, onde nós temos, vamos voltar para o gráfico escuro, tá? Onde nós temos achatamento de curva, tá? Achatamento de curva de juros e ao mesmo tempo queda no dólar, é ímpar, pessoal. Não acontece isso normalmente. Quando o dólar vem para baixo, quando os juros vêm para baixo, o dólar se fortalece. Mas nesse momento estava tão disfuncional o dólar do jeito que estava, devido a risco fiscal, principalmente PEC dos precatórios, tá? Tão disfuncional e o nosso juros foi tão para baixo, surreal. Então, pedalada de juros do BC mais PEC dos precatórios deixou o nosso dólar mais 6 meses em alta, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Agora a gente vai ter uma condição ímpar de ter juros caindo, ou pelo menos juros não na economia real, a Selic, que ainda vai subir 1%, mas na expectativa do mercado, na curva de juros futura fechando, tá? E dólar caindo. Ou seja, lógico que as ações vão estar melhor, lógico que vai ser mais fácil a gente ganhar dinheiro com ações, tá? Porque vai estar um mundo ali perfeito para as ações, né? Dólar caindo e juros caindo, nossa, que maravilha. Mas isso não perdura por muito tempo. Na minha opinião, perdura ali com os juros fechando até no máximo, pessoal, 8,50. Tá? Abaixo dos 8,50 acho que vai ter um efeito muito comprador para o dólar. Se os juros vier abaixo dos 8, pessoal, na minha opinião, o dólar é para cima. Tá? Essa curva fechando até os 8,50 não vai influir em nada no dólar, tá? Na minha opinião. A primeira paradinha para os juros 10,80, 10,50. Feito isso, não tem muito o que comentar, pessoal. Já me alonguei demais. Então o mundo está muito mais fácil para ações. Tá? Se banco cair, é oportunidade para banco, que não tem nada a ver com juros, nada a ver. Quer dizer, até tem, mas ganha dinheiro nos dois mundos. Tá? Então, banco, certo? Se cair, é oportunidade. As small caps, vocês estão vendo aí, boa janela de especulação e também de acumulação para quem é de longo prazo. Agora, o dólar, pessoal, deixa ele se ajeitar, na minha opinião. Opera menor, tá? Não é o momento que a gente tem um viés, que a gente tem ali um pouco de equilíbrio. Para a sardinha, como nós somos, equilíbrio é importante, tá? Para a gente definir ali pontos de compra e venda com bastante defesa. Do jeito que está, é rasgada para cima, é rasgada para baixo, pessoal, e a qualquer momento fica um pouco difícil. Então, no pregão de sexta-feira, não sei se eu consegui ajudar vocês, tá, com o ponto do 4,725,5. No vídeo agora, espero ter explicado de onde ele veio, né? E como que qual que é a lógica por trás de eu acreditar que nessa faixa dos 4,725,5, dentro de um contexto pós-pandemia, tá? Foi a queda, foi a demanda vendedora. Então, chegar novamente nesse ponto é cumprir uma demanda bem estratosférica de venda pós a crise da pandemia lá em março e abril. Tá? Só que as condições macroeconômicas estão empurrando para baixo. Tá? Então eu vou colocar os pontos para baixo como os mais prováveis. Tá? Fim
de ciclo do dólar para mim, pessoal, está aqui embaixo, entre essas duas linhas azuis. Tá? A gente vai acompanhar as variáveis macroeconômicas no site do Banco Central e vai também acompanhar, tá, a curva de juros, porque ela ficando muito doce, tá, muito doce, pode também influenciar esse cara aqui. Qual que é a doçura para mim? Abaixo dos 8,50, pressão compradora no dólar. Acima, pessoal, não vai influir. O dólar pode continuar caindo mesmo com os juros caindo, fechando. O que é uma loucura, tá? Mas bem-vindos a 2022, pessoal. A gente tem mais uma faceta para aprender, tá? Que é o quê? Juros fraco, dólar fraco. Tá? A gente teve juros forte, dólar forte. Agora a gente pode ter, em um momento específico, né, de commodities atraindo investidor para B3, CDI atraindo rentismo, CDI também atraindo exportação, dinheiro de exportação, economia real, balança comercial, certo? A gente tem tudo isso aqui para aprender. Mais uma fase aí que na economia do Brasil é uma aula que a gente nova, tá? Vamos aprender, vamos ver. Acertar a alocação de recurso agora é sensacional, pessoal. Acertar a small cap, tá? Acertar a small cap sem dúvida nenhuma, acertar o fim da curva de juros futura, tá? E também na economia real é o grande tchan, tá? Porque a gente vai sofrer bem menos, vai alocar bem o nosso recurso. Por hora, tá? O que me compete aqui é realmente ações de dividendos, tá? Bancos, bem interessante se cair aí por causa desse aumento dos impostos, é oportunidade. Tá? A melhor oportunidade continua sendo bancos para mim, pessoal. Tá? E de acumulação por médio e longo prazo, small caps, pessoal, também. Tá? Small caps também começam a ser interessantes. Então, operar câmbio tá, sei lá, em quinto, sexto lugar da onde se pôr dinheiro de especulação. Acho que o mercado real está bem mais bacana, bem mais direcional. É isso, pessoal. Um grande abraço, espero ter ajudado vocês no domingão. Tchau, tchau.